Filosofia Clínica pelo Instituto Packer, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do ESD, para quem não sabe, é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, de algumas casas espíritas, tendo 3 livros publicados, 2 espíritas e um na área de filosofia. Então, o Luiz Fernando ele vai falar sobre alguns princípios espíritas antes de Sócrates. Então, seja bem-vindo, Luiz, e, por favor, você tem 20 minutos. Todos esses 20 minutos. Todos esses 20 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer Lacano, Adilson, Milano, por estar insistindo em me trazer. E agradecer a plateia. Quando nós recebemos o convite, nós tínhamos terminado de adquirir esta obra. Reencarnação. Nós estávamos conversando com ela sobre ela. E o tema deste nosso encontro é reencarnação. Vou falar sobre a obra? Vou. Aí a Sociedade Brasileira de Platonistas convida o senhor Alberto Bernabé, o senhor Francisco Casadesus para ir lá em Uberlândia fazer algumas apresentações no congresso. Eu digo, pronto, agora eu estou com a vida feita para ir para o INIP. Eu vou ler o livro. Não entendi nada. Bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Adilson, o que eu faço? Fala alguma coisa, Luiz. Então eu vou falar de alguns princípios espíritas antes de Sócrates, que aí também ninguém sabe nada, eu também não sei nada. Ótimo. Beleza? Pega-se alguns livros, copia-se alguns textos, fala-se alguma coisa, muito obrigado e até a próxima. Para frente, à direita. Tem que apontar para cá. Tem que apontar para cá. Não. Precisa apontar para cá. Foi? Invertido. Você está de cabeça para baixo. Esses princípios espíritas, todos nós sabemos de cor e salteado, toda noite nós falamos sobre eles e fazemos e utilizamos todos esses princípios ensinando aos nossos filhos. Então sabemos de cor e salteado. Sobre a imortalidade lá, onde é que aponta o negocinho aqui, verdinho? Do cima, o primeiro. Aqui, imortalidade da alma é o que nós fomos buscar naquele livro ali e em alguns outros, né? Então nós vamos falar principalmente sobre imortalidade da alma, mas quando se fala de imortalidade da alma, evidentemente se fala que essa alma vai ficar no eterno umbral, no eterno inferno, no eterno céu. Aí algumas pessoas antes de Sócrates disseram, não, eles voltam, esses seres voltam. Como é que voltam? Voltam como cachorro, voltam como animais, voltam como gente. Aí a gente foi procurar algumas coisas a esse respeito. Então nós introduzimos, desde o livro dos mortos, é o primeiro livro que a gente conhece como escrito, nós encontramos falando sobre a imortalidade da alma. As mais antigas seitas de origem védica também falam sobre a mortalidade da alma, a comunicação dos mortos. E a antiguidade, o período clássico da Grécia, antes de Sócrates, também fala de mortalidade da alma, também fala de comunicação. O Sócrates tinha um daimôniozinho aqui do ladinho dele, né? Agora é interessante, esse daimôniozinho do Sócrates só falava quando ele estava errado, né? Ele não orientava, vai fazer isso. Quando o Sócrates ia dar um passo errado, ele, vem cá, volta e faz isso. Mas tem algumas teorias a esse respeito. Bom, essa é a nossa conversa de hoje. Para cada um deles nós usamos 20 minutos, não? Não.
Adeus, me ajuda. Bom, comecemos lá no Egito. Olha só, eu falei que o livro dos mortos é o primeiro livro que a gente encontra referências de estar escrito, 1000 e poucos anos antes de Cristo. O livro dos mortos, no capítulo 1, na primeira página, diz assim: começam aqui os capítulos que relatam a saída. Daqui para minha hora eu acerto aqui. Começam aqui os capítulos que relatam a saída da alma para a plena luz. Esse livro, na verdade, alguns especialistas dizem que o título dele seria Plena Luz do Dia, Saída para a Plena Luz do Dia, mas ficou como o livro dos mortos. Sua ressurreição no Espírito, sua entrada e suas viagens às regiões do além. Assim começa o livro dos mortos, escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo. Isso é uma patente informação de que a alma é imortal, ficando a dúvida sobre a ressurreição. Se essa ressurreição é o que nós, adeptos da doutrina espírita, chamamos de reencarnação, ou se é outra coisa. Mas uma comprovação inequívoca de que a alma sai do corpo ao morrer. E aí ele diz assim, olha, são as seguintes as palavras que se deve pronunciar no dia da sepultura. Aí nós vamos aqui para 1940 e poucos, aí o pessoal acha lá um papel antigo, esse papel chamado papel de Devene, aí outros acham mais lâminas de ouro, outros acham mais placas de osso, com informações a respeito do que a gente tem que dizer quando a gente morrer. Isso aqui é uma orientação 1000 e poucos anos antes de Cristo. E a gente vê nesse papiro de Dervene, nessas placas de ouros aí, informações. Esses documentos são próximos dos gregos, do período clássico dos gregos, falando a mesma coisa. Aí tem aquela controvérsia, viu, menina? De que Pitágoras foi lá no Egito para aprender isso. Isso é fonte de mais uns 20 artigos aqui da frente. Heródoto, ainda pensando em Egito, Heródoto diz o seguinte, no livro chamado História: foi também esse povo, aí esse povo, quando ele está se referindo ao povo egípcio, o primeiro a afirmar que a alma do homem é mortal, que morto o corpo, transmigra sempre para outro, que faltou o restinho da palavra, de qualquer animal. Nós encontramos algumas informações de metempsicose, planetagênese, piadas de um historiador chamado Diógenes Laércio sobre: não bate nesse cachorrinho, pode ser teu avô. Né? Na história, quem lê Diógenes Laércio tem essas piadinhas. Mas nós vemos claramente que antes de Sócrates, nós vamos posicionar Sócrates, apesar de todos saberem, Sócrates foi no século V a.C., né? Então, século VI a.C., já se falava a respeito desse princípio da doutrina dos espíritos, que é a imortalidade da alma. Passemos para a Índia. Tradições védicas. Bernabé, aí eu fui buscar nesse livro, foi uma das poucas coisas que eu entendi desse livro. O Bernabé, na página 42, ele diz assim: nos hinos védicos se encontra um grande número dos elementos que posteriormente formariam a doutrina dos 5 fogos, dos caminhos, das teorias, que seguem perfilando Brahmanes, que aí dos Vedas nós encontramos algumas seitas, hinduísmo, brahmanismo, jainismo, que saíram
da origem védica e que falam em quê? Transmigração da alma. Quando a gente faz filosofia, né, Sadi? Se a gente falar em reencarnação, a gente apanha, né? É uma sova. Mas se a gente falar em transmigração da alma, eles dizem assim, que coisa interessante, o que é isso? Né? É desse jeito. É reencarnação, sai pra lá, já. Não pode se falar em reencarnação, mas quando se fala em transmigração da alma, aí a coisa flui, né? Então, o Bernabé fala em transmigração da alma. Quem é Bernabé? O Bernabé é um espanhol que tem toda uma equipe. Nós temos um companheiro aqui na sala que é amigo íntimo de um da equipe deles, não é? O Santa Maria, né? Santa Maria, né? Tem o Santa Maria, tem o Casa de Jesus, tem uma equipe, e que eles começaram estudando orfismo e pitagorismo, daí eles se interessaram num troço chamado Transmigração da Alma. Surgiu um livro chamado Reencarnação é Filosofia. Como? A gente fica satisfeito, né, Deus? Pessoas com esse porte acadêmico falando de reencarnação. Aqui são vários artigos, vários acadêmicos, né? E aí nós encontramos entre o hinduísmo, esse aqui é um artigo de Cidadão Lúcio falando da imortalidade da alma. Esse texto é bem complicado, né? A gente lê ele, mas ele fala de imortalidade da alma, isso no hinduísmo. No brahmanismo, né, os textos brahmanes também contemplam a imortalidade da alma, o próprio Bernabé destaca, e o Hitchcock fala do budismo também a respeito da reencarnação e da imortalidade da alma. Então nós estamos vendo que a imortalidade da alma, a reencarnação ou transmigração da alma, não é coisa recente, é muito antigo e já se falava sobre isso. O difícil está justamente, e aí nós passamos a bola para aqueles que fazem as verdadeiras pesquisas, né? Porque a gente lê e aponta, né? Aí vão o Adios, vai o Milano, vão lá e vão fazer a pesquisa para assim, o que a gente apontou, se é verdade, né? A gente só aponta, a gente só lê e aponta, né? Agora vamos passar para a Grécia. Aí fica um pouco mais fácil, porque o orfismo e o pitagorismo são duas seitas que trouxeram para o mundo ocidental, muito do que nós temos hoje. Nós encontramos textos órficos, principalmente pitagóricos, traduzindo o que é realmente a transmigração da alma, a parigênese, através de rituais, onde eles passam por cavernas e passam por momentos angustiantes, como situações necessárias para vencer todas essas dificuldades e se tornar um membro daquela seita. Entre estas coisas, existe a necessidade de ler estes textos e a necessidade de compreender a vida após a morte. Por isso que eles passam por determinados rituais que chegam perto de uma situação de morte, para que eles sintam. Isso nós encontramos entre os órficos e os pitagóricos. Os seguidores do poeta Orfeu atendiam a ritos iniciáticos sugeridos pelos seus poemas, que mostravam a origem e o destino das almas. Isso era exigência. Os primeiros testemunhos históricos sobre os rituais atribuídos aos órficos situam-se no final do século VI a.C., ou seja, antes de Sócrates. E esses ritos, tanto os órficos quanto os pitagóricos, tinham o objetivo para o homem atingir de se salvar. Agora, se salvar de
que é interessante como a gente vê a sincronicidade tanto entre os ófagos e pitagóricos se salvar de um ciclo de reencarnações. E se a gente for buscar em Platão, Sócrates, a gente encontra isso lá no Borges. Nós estamos falando, tem alguns textos platônicos que falam desse ciclo de reencarnações, através de alguns mitos que Platão nos sugere, de alguns mitos anteriores ao próprio Sócrates, ditos por Heródoto, por Homero, a respeito dos deuses, desse ciclo, que é como se fosse um moto contínuo. Tem um cidadão que vai levando uma pedra até em cima de um monte, quando chega lá, a pedra escorrega da mão. Ele tem que vir aqui buscar. É um ciclo eterno. Então, os que vai encher um balde, um tonel, furado com uma peneira de água. Como que consegue? Né? Então, são esses ciclos que são representativos de reencarnações. É para cá. É o Pedro. Casa Jesus, isso aqui está nesse livro, ele diz assim, olha, Pitágoras foi seguramente o primeiro que introduziu a noção de transmigração da alma. Há controvérsias, o que ele está falando, viu? Há controvérsias a esse respeito. Junto com a ideia de sua imortalidade na Grécia, o que contribuiu notavelmente para incrementar sua fama e prestígio. Por conta desse conhecimento de transmigração da alma e de imortalidade da alma, ele produziu um movimento que se tornou grandioso dentro da Grécia. O que eu digo que há controvérsia é ser o primeiro. Existem indícios que ele foi buscar no Egito, existem indícios que ele foi buscar na própria Grécia, na história antiga da própria Grécia. Existem vários indícios. E aí essas pesquisas ficam na mão do Milano e do Adilson. Esta noção, chamada a revolucionar com o passar do tempo as concepções filosóficas, religiosas e literárias helenas da época arcaica, foi difundida pela primeira vez no seio da seita pitagórica, palavra do Casa Jesus. Existe nesse próprio livro outros colegas que falam alguma coisa diferente. Existe uma série de pesquisas comandada pelo próprio Alberto Bernabé a esse respeito aqui. É um estudo grande que eles estão fazendo a esse respeito, principalmente Pitágoras e Orfeu, a respeito de transmigração da alma. E eles, de uma hora para outra, colocaram o nome de reencarnação. Né? Bom, para cá. Foi. Não só a imortalidade da alma, como a comunicação com os mortos eram assuntos comuns na Grécia. Conversava-se na Ágora, conversava-se nas praças, conversava-se em vários lugares a respeito de transmigração da alma e de imortalidade da alma. Isso era assunto comum. Estes dois, Ésquilo e Aristófanes, foram anteriores a Sócrates, 524, e esse aqui 447, esse aqui contemporâneo. Mas eles têm escritos falando a respeito de imortalidade da alma. Eles eram dramaturgos. Escritos sobre imortalidade da alma, tanto um quanto o outro. Temos textos que chegaram até nós desses dramaturgos falando de imortalidade da alma, falando de princípios espíritas. Quando nós vamos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e lemos, Kardec está dizendo que Sócrates é um dos precursores, Sócrates e Platão, né? Precursores da doutrina dos espíritos. A nossa ideia foi buscar, antes dessa consolidação feita por Sócrates / Platão,
apontamentos que mostravam alguns princípios espíritas. Essa foi a nossa ideia. É para cá. Bom, em dito isto, nós vamos buscar o alicerce de Kardec a respeito do que nós falamos. Aí ele diz, na questão 959, que em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo. E isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ele dê à vida presente, não pode se furtar, não pode ir furtar-se, a considerar quanto essa vida é curta. E sobretudo precária. Pois que a cada instante está sujeito a interromper-se. O que será dele após o instante fatal? Nessa questão 959, nós encontramos Kardec alicerçando a ideia de que o conceito ou a ideia de imortalidade da alma, ela é nata. Ela está no homem, o seu pensamento, assim como Deus é nato, a ideia de Deus em nós, a ideia de imortalidade da alma, segundo Kardec, também é nata. A crença da imortalidade da alma, no capítulo 2 do Céu e Inferno, na primeira parte, no Livro dos Espíritos 94142, da alma é uma questão intuitiva do homem, consolidando essa minha fala anterior, que ele provoca o medo da morte. Aí ele fala um capítulo quase todo sobre o medo que nós temos de morrer. Agora, nós que somos espíritas, não temos medo de morrer, né? Não. Nenhum. Só que tem o Jada, parece. Tem Jada? Medo de morrer? Não sei. O Espiritismo a trata de forma que desmistifica as antigas noções. Nós, quando estudamos cinco minutos? Não. Acabou? Acabou, que pena. Nós, quando estudamos o Espiritismo, nós verificamos que a noção de morte, ela se torna vulgar. Entre a metempsicose, aí o Kardec fala a diferença entre metempsicose e a transmigração da alma, que os espíritos notoriamente falam assim, ó, metempsicose não existe. Para cá, foi embora. E nós, já que ele falou, acabou, eu pulei 15 propositadamente, colocamos essa fala de Kardec, que está no que é o Espiritismo. Quando perguntaram para Kardec, como é que a gente estuda o Espiritismo? Ele diz assim, procura esse livro aqui, ó. Está lá no Livro dos Médiuns. Ele orientando a gente para esse livro. É dele. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade, depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte e fortuna. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Vamos para a merenda agora? Vamos agora para as perguntas. Agora você vai ser sabatinado aqui pelo Senado. Então, gostaria de saber aí Sobre o Livro dos Mortos, nós temos a autoria dele? Nós sabemos a autoria do Livro dos Mortos? Não. O Livro dos Mortos é tido como uma compilação de informações anteriores dos antepassados que escreveram ele. Então é assim, não fui eu. Não fui. Não sei se foi o senhor, foi? Não, eu não fui. Né? nessa encarnação. Boa! Nessa encarnação, né? Mas ele é um escrito de informações que foram passadas em várias famílias, né? E num determinado momento, pressupõe-se 1200 a 1000 antes de Cristo, apareceu ele escrito, compilado.
o termo reencarnação, ele foi cunhado por Allan Kardec pelos espíritos ou ele já existia em língua inglesa? Não sei. Alguém teria alguma contribuição nesse sentido? Você pode repetir, Fernando? Se o termo reencarnação foi cunhado no livro dos sim, espíritos, se o termo ou tem reencarnação... alguma precedência, eu não sei. Existiu uma discussão agora, um tempo atrás, aí no movimento, né? É porque a gente sabe que o movimento do espiritualismo, eles não acreditavam na reencarnação no princípio, pelo que a gente lembra, né? Depois eles acabaram, foi aos poucos. Então eu não sei se esse termo surgiu com Kardec, com outros. Veja bem, o termo reencarnação, eu realmente não sei. Mas o termo transmigração da alma, parigênese, metempsicose, esse veio desde muito, né? Agora o termo reencarnação, eu realmente não sei quando foi que ele... Pedro, eu tenho traduzido as obras de Alfred Russel Wallace, que é um leitor bom dos espiritualistas. Ele é depois de Kardec, mas ele leu os espiritualistas antes. O Wallace tem um artigo assim, que ele é completamente contrário à ideia da reencarnação por falta de... porque ele não teve acesso a estudos empíricos sobre a reencarnação, por falta de evidência. Ele acha que é uma ideia criada. Tá? Então, ele desconhecia, por isso ele era contra. E parece que esse tipo de ideia era comum no meio dos espiritualistas, porque Kardec escreve sobre isso na Revista Espírita. Agora, é complicada essa história, principalmente os céticos gostam de fazer isso. Ele pega um conceito que Kardec está criando, aí encontra uma palavra na língua inglesa anterior a Kardec. Tá? Então, o fato da palavra existir antes na língua inglesa não significa que o conceito existisse antes, com o mesmo sentido, nem significa que Kardec tivesse acesso a essa palavra. Então, ele e os espíritos poderiam estar desenvolvendo uma palavra nova para ideias novas, para que ficasse claro aquilo que eles estavam dizendo. Essa é a finalidade quando um cientista cria uma palavra nova. Se a gente cria palavra demais, ninguém entende o que a gente está falando. Agora, se a gente repete ideias antigas de forma diferente, use palavras antigas para ideias novas, isso também gera confusão. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Kardec criou a palavra reencarnação para poder explicar melhor isso que era chamado de transmigração das almas. Ok? Agora, pode ter alguém usado reincarnation em inglês? Pode ter usado. Mas assim, eu mesmo não encontrei, eu andei procurando, e por onde eu leio, eu acho o direcionamento para Kardec. Tá? Então, reencarnação, conceitualmente, é de Kardec. Sim. Obrigado. Olá, eu queria saber sobre esse livro que você está lendo, que você mostrou aí, o Reencarnação. Os autores, eles têm noção do espiritismo e eles atribuíram esse termo reencarnação baseado em quê? Baseado em quê? Eu ainda não consegui descobrir. Mas eles não falam de espiritismo. Estiveram em Uberlândia agora em maio. Não fala de espiritismo. Não fala. Fique à vontade. 10 minutos. Põe a plaquinha lá. Um dos coordenadores, que é o Santa Maria, que está inclusive na entrevista do jornal Correio Fraterno de 2013, que a gente fez. Número 450. Número 450, de abril de 2013. De abril de 2013. O Santa Maria e os outros, eles não conhecem Kardec, não conhecem o Espiritismo, e quando eu conversei com eles sobre a proposta, na ocasião eu até presenteei o Santa Maria com o Livro dos Espíritos em espanhol. Mas não quer dizer que ele tenha lido depois e tenha feito alguma comparação. Eu perguntei se fazia sentido, sob a ótica espírita, sob a ótica reencarnacionista que eles traziam, os princípios espíritas. E a gente encontrou, cadê o Sadi? Qual é a palavra que você usou? Sincronicidade nisso. Porque se a gente for olhar desde as tradições orais e depois entrando na escrita,
muitas passagens são exatamente iguais em termos de conceito. E a gente traz isso hoje no movimento espírita para várias coisas, só que com outros nomes, né? Então, eles não conhecem o Espiritismo, eles não sabem o que é Espiritismo, mas a ideia é que eles tenham, com esse livro, resgatado, ou pelo menos apresentado o conceito da transmigração da alma nos seus diferentes significados. Preciso de 15 minutos. Agora sou eu que não olho para ele. Os Vedas é bem antes do que a gente estava falando aqui. Porque a citação que eu trouxe não fala de quando mas ele é bem antes, é tipo 900 antes de Cristo, para trás, é bem antes, tá? Bem antes. Não ficou claro, mas o Pedro clareou. Olha, já está passando o tempo. Se for rápido, por favor. É assim, você apresentou o Livro dos Mortos, você tem aquela noção, porque falam também que tem pesquisadores americanos, você passou até num dos documentários da Discovery, referente ao Livro dos Mortos, que a doutrina hebraica, os 10 mandamentos, teria saído dele. Você teve acesso a isso? Tem alguma coisa em relação a isso? Eu estou com o Livro dos Mortos, com o comentário dele na minha bolsa. E estou com outro, que também está lá na minha bolsa, chamado do Flávio Josefo. Flávio Josefo. Ele é pequenininho. E eu ainda não achei, eu estou na terça parte dele, eu ainda não achei, eu estou tentando ver se o Flávio Josefo fala alguma coisa a esse respeito. Mas eu já cheguei em Alexandre o Grande, que ele vai discorrendo, né? E eu ainda não vi nenhuma citação. Eu daqui para minha desencarnação terrível. Não consegui ver o Flávio Josefo falando. Na Bíblia a gente não vai achar mesmo, né? Mas o Flávio Josefo poderia. Não achei. Muito obrigado, então. Agradecemos ao Luiz Fernando pela oportunidade de a gente conhecer essa parte aí anterior, né, a Sócrates.